Bom dia, galerinha. Professor Marcos Diniz aqui. Pessoal, e hoje eu quero trazer para vocês a correção da atividade do dia 27/4, certo? É um assunto referente a números que está contido no nosso livro A Conquista da Matemática, do 9º ano, certo? A atividade ela está contida nas páginas 53 e 55. Na página 53, a gente utilizou a quarta e a sexta questão. Já na página 55, a gente utilizou a primeira e a segunda. Então vamos nessa, pessoal. Primeira questão, que no caso é a quarta questão da página 53, diz o seguinte: determine a forma decimal, o valor de cada expressão a seguir. Use raiz quadrada de 6, 2,449, raiz quadrada de 2 comum igual a 1,414 e a raiz quadrada de 10 igual a 3,162. Pessoal, vamos analisar as informações para a gente começar essa resolução, tá certo? Lembra que a questão nos deu os valores de algumas raízes, certo? Isso é muito importante. Já que a questão nos forneceu essas informações, a gente deve ter o cuidado de organizar isso de forma que a gente não precise estar voltando sempre para a questão, certo? Então a gente já vai colocar aqui de lado para a gente ter essas informações na hora que precisarmos. Beleza, vamos começar. A gente tem no item A a raiz quadrada de 3 meios. Em algumas atividades passadas, em vídeos passados, você pode estar retornando para rever esse conteúdo, a gente aprendeu que raiz de uma fração a gente pode transformar em uma divisão de raízes, certo? Nesse caso, raiz quadrada de 3 meios a gente pode estar transformando em raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 2. E aí você pode estar se perguntando, professor, por que agora eu não substituo a raiz quadrada de 2? Raiz quadrada de 3 eu posso calcular. Pessoal, vamos com calma. Já que a questão nos forneceu esses dados, e não nos forneceu quanto é a raiz quadrada de 3, a gente deve prosseguir na racionalização, tá certo? Primeiro de tudo, porque fica até mais simples a gente calcular essa divisão se os números estiverem racionalizados, tá certo? Não vai precisar que a gente aproxime tantas casas decimais. Então vamos com calma, certo? Primeiro passo, pessoal, a gente pode racionalizar isso aqui. Como em aulas, você pode estar revendo as videoaulas passadas, pessoal, para estar lembrando esse conteúdo, certo? Caso você tenha esquecido. A gente vai analisar aqui que o termo racionalizante é a raiz quadrada de 2. Então a gente vai multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 2. Ficando assim, raiz quadrada de 6 sobre raiz quadrada de 2, que esse expoente tanto ele pode ficar fora como dentro, certo, pessoal? Vai acabar sendo o mesmo resultado. Então, calculando embaixo, a gente pode calcular, né? Acaba que aparentemente elimina a raiz, certo? Fica só o 2. E em cima, a gente continua com a raiz quadrada de 6. Mas observe, pessoal, a questão nos forneceu quem é a raiz quadrada de 6. Quando a gente faz essa substituição, a gente pode agora dividir 2,449 dividido por 2. Pessoal, dividir por 2 é buscar a metade desse número. Sendo assim, o resultado final, 1,224. Observe, pessoal, a divisão aqui, tá certo? Nessa primeira, eu coloquei para você poder analisar com calma essa divisão. Vamos prosseguir. O item B. O item B a gente tem raiz quadrada de 2 quintos. Como a gente já viu, a gente pode transformar isso aqui em raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 5. Prosseguindo aqui, pessoal. O termo racionalizante, nesse caso, é a raiz quadrada de 5. A gente sempre observa o denominador, certo, pessoal? Para a gente prosseguir nessa racionalização. Multiplicando, a gente vai ter raiz quadrada de 10 sobre raiz quadrada de 5 ao quadrado. Então vamos analisar, pessoal. Embaixo, como a gente tem raiz quadrada de um número que está sendo elevado ao quadrado, sempre vai ficar o mesmo número. Por quê? Raiz quadrada, no caso, 5 ao quadrado é 25. E a raiz quadrada de 25 é o próprio 5. Observe, pessoal, sempre que a gente vai acabar utilizando os dados que a questão nos forneceu. Substituindo, a gente tem 3,162 dividido para 5, que vai dar 0,632. Tá certo? Prosseguindo para o item C, certo, pessoal?
Observe que a gente tem raiz quadrada de 1/2. A gente até já fez um item parecido em uma questão anterior em relação à racionalização desse número, tá certo? Então vamos prosseguir, certo, pessoal? Você pode estar vendo as videoaulas passadas para analisar por que chegou nesse 1 sobre raiz quadrada de 2. E é fácil de entender, certo? Então vamos lá. Racionalizando, no caso por raiz quadrada de 2, né, já que é o nosso termo, a gente tem raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2 ao quadrado, que vai ficar raiz quadrada de 2 sobre 2. Nota que a questão nos forneceu que é raiz quadrada de 2. Agora a gente pode substituir. Dividir, de novo, pessoal, dividir por 2 é a mesma coisa de você querer a metade desse número, que no caso é 0,707. Resposta correta. Nosso último item, pessoal, o item D, tá certo? A gente tem a raiz quadrada de 2/3. Novamente, fazendo aquela mesma, usando a propriedade, a gente pode estar separando essa fração, certo? Em raízes. Racionalizando, a gente vai obter, né, usando a raiz quadrada de 3, a gente vai ter 6 sobre raiz quadrada de 6, desculpa, sobre raiz quadrada de 3 ao quadrado, pessoal. Se torna até um pouco repetitivo, mas é para que você fixe esse conteúdo, essas propriedades, tá certo? Que é muito importante. Então vamos lá, pessoal. A gente tem agora raiz quadrada de 6 dividido para 3. Novamente, a questão nos forneceu quem é raiz quadrada de 6. Agora resta a gente fazer essa divisão, que vai dar o resultado 0,816, tá certo? Essa foi a nossa primeira questão e agora a gente vai para a segunda. Pessoal, para o vídeo não ficar tão extenso e para você, como eu acredito que vocês já notaram, que é muito repetitivo, eu escolhi só alguns itens dessa questão, tá certo? Escolhi 3 itens para a gente estar trabalhando nessa questão. Você pode estar com alguma dúvida, você pode mandar mensagem para mim, tá certo? Então vamos lá. Resolução, a gente vai utilizar o item A. Nota, pessoal, que a racionalização dessa fração, a gente vai... professor, o que é esse conjugado? No caso, pessoal, a gente vai procurar basicamente é o mesmo número que está embaixo, a mesma forma ali, só que trocando o sinal. Porque isso a gente vai conseguir obter o quadrado da diferença. Inclusive, eu até já expliquei isso em um vídeo anterior. Tá certo, pessoal? Vocês podem estar revendo esses vídeos. Isso é muito importante. Eu, às vezes, acabo se tornando repetitivo. Porque é um conteúdo, pessoal, que já está lá. Tá certo? Então, vamos prosseguir. Embaixo, certo? Em cima, pessoal, de uma forma mais nítida para você. Em cima, a gente vai ter um número, 1, multiplicando esse número todo, certo? Nota que todo mundo se multiplica. Nesse caso, o 1 não vai ter tanta influência. Embaixo, pessoal, a gente tem o quadrado da diferença. Eu vou fazer essa parte separada para você ter essa noção. Porque depois que você consegue enxergar que é o quadrado da diferença, fica bem mais simples de você calcular. Vai ser bem mais direto. Então vamos lá. Ó. A diferença de quadrados, tá certo, pessoal? Vai acabar que a gente vai ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Mas observa como é que se dá isso, tá certo? Então vamos pegar primeiro o 3. O 3 vai multiplicar todo mundo do segundo parênteses, certo, pessoal? Esse parêntese que está à sua direita, tá certo? Mais à sua direita. Então, 3 vezes 3. A gente vai ter 3 ao quadrado. Os dois são positivos, então vai continuar o resultado positivo. Depois, o 3 vai multiplicar a raiz quadrada de 6. Nota que os dois são positivos. Mais vezes mais vai continuar sendo mais. 3 vezes raiz quadrada de 6. Aí vai continuar 3 raiz quadrada de 6. Lembrando, tem uma multiplicação entre a raiz e esse número, certo, pessoal? A gente que coloca de forma meio que abreviada. Beleza, agora a gente vai passar para essa... no primeiro parênteses, a gente tem menos raiz de 6. Cuidado com esse sinal, pessoal. Não esqueçam desse sinal, porque ele vai fazer toda a diferença. Nota que a gente vai multiplicar menos raiz quadrada de 6 por 3. Multiplicando por 3. Nota que o primeiro é negativo, já o segundo é positivo.
Menos vezes mais vai continuar menos. Raiz de 6 vezes 3 vai continuar 3 raiz de 6. Lembrando, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Agora a gente tem menos raiz quadrada de 6 vezes mais raiz quadrada de 6. Menos vezes mais, como a gente viu anteriormente, vai continuar sendo menos. Pessoal, agora entra um detalhe importante. Raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6, né? A gente vai ter essa raiz quadrada elevada a 2, certo? Ah, professor, então esse sinal aí ele vai ficar positivo? Cuidado, pessoal. Nesse caso, os sinais ele não está sendo elevado por 2, tá certo? Então, nada de fazer com que ele fique positivo no final. Beleza, pessoal. Agora analise o seguinte. Esses termos do meio, eles praticamente se anulam. Eles são iguais, de certa forma, mas com sinais opostos. Ah, se eu tenho 10, menos 10 vai ficar 0. Ah, se eu tenho 1 milhão, menos 1 milhão vai ficar 0. Se eu tenho duas coisas iguais se subtraindo, vai ficar 0. Então, noto que agora eu tenho 3 elevado a 2 menos raiz quadrada de 6 elevado a 2. Como eu disse anteriormente, esse expoente, tanto ele pode ficar dentro da raiz, né, com o número, como fora da raiz. Então, a gente vai ter agora 3 elevado a 2 é 9, menos raiz quadrada de 6 ao quadrado, sendo 6. Resultado dessa parte, 3. Então, a gente agora pode retornar para para onde a gente parou, certo? Então, em cima vai ficar a mesma coisa, já que eu estou multiplicando por 1. E embaixo, o 3 que a gente encontrou. Então, pessoal, no caso, resultado final, tá certo, pessoal? Não dá para prosseguir. Nada de querer cancelar o 3 que está somando essa raiz com o 3 de baixo, viu, pessoal? Cuidado, por favor. Então, vamos lá. O item B, pessoal, já vai ser um pouquinho mais rápido, já que a gente já entende que é o quadrado da diferença. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vamos lá. Multiplicando pelo conjugado, lembrando, é praticamente o mesmo número de baixo, só que com sinal trocado. Então, vamos lá. O 2 vai multiplicar todo mundo, esses dois números, tá certo, pessoal? A gente coloca assim entre parênteses para ficar mais nítido. E embaixo é o quadrado de diferença. Pessoal, a gente não vai multiplicar esse 2 por enquanto, tá certo? Pode ser que a gente utilize ele lá no final, que vai ser o caso desse item. Então, embaixo a gente já sabe que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que a gente já fez muito isso, né, em questões anteriores. Então, a gente pode colocar da seguinte forma. 2 que multiplica raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3. Professor, e cadê o sinal de multiplicação antes do parênteses? Pessoal, de certa forma abreviado, tem um sinal de multiplicação ali, tá certo? A gente pode fazer a subtração que está embaixo agora. Então fica o 2 que está multiplicando raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2 dividido por 2. Pessoal, mais um detalhe aqui. Nada de fazer essa subtração aí de raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3 e dizer que é raiz quadrada de 2, viu? Pelo amor de Deus. Tem uma multiplicação, tem uma operação primeiro aí, tá certo? Para poder você fazer essa subtração. Da mesma forma que esse 2 está multiplicando e tem um 2 dividindo. Ou seja, você está dobrando o número e depois está dividindo ele ao meio, retornando para o anterior. No caso, o resultado final, raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3. Vamos lá para o item B, tá certo, pessoal? Desculpa, o item C. Erro aqui na digitação, mas me perdoe. Tá certo, pessoal? Esse aqui é o item F. Então, vamos lá. Multiplicando pelo conjugado, aparentemente em cima, pessoal, vai ser o mesmo número, mas entendam, é igual por conta que é o conjugado do número que está embaixo. Então, vamos lá, prosseguindo. A gente tem essas multiplicações, tá certo? E aqui, pessoal, eu vou fazer uma pausa nessa parte para explicar essa parte de cima. Que é como se a gente tivesse, no caso, dois números se multiplicando, esse número sendo elevado a 2. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Eles estão sendo multiplicados, certo? Então, todo mundo se multiplica com todo mundo. Raiz quadrada de 3 multiplicado por raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então, ó, raiz quadrada de 3 vezes menos raiz quadrada de 2. Pessoal, mais um número positivo multiplicado por um número negativo.
vai continuar sendo negativo. E eu posso multiplicar essas raízes, veja bem, porque as duas são raízes quadradas, certo? Então não tem problema eu multiplicar. Eu não estou fazendo uma adição nem uma subtração aqui, tá certo? Eu estou fazendo uma multiplicação. Então eu posso fazer, e assim nesse caso fica raiz quadrada menos raiz quadrada de 6. Nota que quando eu utilizo agora esse segundo número desse primeiro parênteses, eu tenho menos raiz quadrada de 2, que vai multiplicar o número positivo do segundo parênteses, esse parênteses que está mais à sua direita, que no caso é raiz quadrada de 3. Então, número negativo vezes número positivo, vai ficar um negativo, um número negativo, tá certo? Novamente vai ser a mesma multiplicação, raiz quadrada de 6. Menos vezes menos vai dar mais, nesse caso, utilizando esses dois últimos números, né? No caso, menos raiz quadrada de 2 vezes menos raiz quadrada de 2, que no caso a gente vai ter, e multiplicando elas, a gente vai ter raiz quadrada de 2 ao quadrado. Resolvendo, pessoal, raiz quadrada de 3 a gente já sabe, de 3 ao quadrado é 3. E nota que eu tenho menos raiz quadrada de 6, menos raiz quadrada de 6, ou seja, eu tenho duas raiz quadrada de 6. E esse sinal negativo ele vai meio que ficar em evidência, tá certo? Já que os dois são negativos. Lembra, números negativos, os dois são negativos, repete o número e soma eles. Nesse caso, vai ficar dessa forma. E a raiz quadrada de 2 ao quadrado é o próprio 2. Trazendo esse 2 para perto desse 3, pessoal, aqui, a gente vai poder somar. 3 mais 2, 5. E continuando o resto, menos 2 raiz de 6. Vamos voltar agora. A parte de cima a gente fez. E embaixo, pessoal, o quadrado da diferença, certo? Ficando assim no final, a gente tem 5 menos raiz quadrada de menos 2 raiz quadrada de 6 sobre 3 menos 2. E embaixo, pessoal, a gente pode fazer essa subtração, que vai ser igual a 1. E todo número dividido por 1 vai ser ele mesmo. Tá certo? Então, agora a gente vai prosseguir para a terceira questão. Pessoal, essa questão ela diz o seguinte. Escreva na forma de potência com expoente fracionário os seguintes radicais. Pessoal, aqui é uma coisa um pouco repetitiva, então eu vou usar apenas 3 itens, certo? Mas existem alguns professores que falam disso também. Eles falam até algumas frases para a gente acabar lembrando. Eu gosto muito de usar um jargão que eu vi com o professor, que é em relação do Sol. Vamos fazer de conta que esse O do nome resolução é o Sol, tá certo? Veja que se esse primeiro O é o Sol, existe uma coberta desse 2 elevado a 3, tá certo? E esse 7 ele está no Sol. Então a gente pode fazer o seguinte. O 2 vai ser o mesmo. E a gente vai ter o 7 indo para dentro, certo? Sendo o denominador. Você pode estar vendo essa demonstração no seu livro também, tá certo? Lá ele demonstra por que isso é igual. E você também, caso queira, pode me mandar um feedback que eu retorno para vocês. Então, ó, o 7 está no Sol, agora ele vai para a sombra. O 3 está na sombra, ele agora vai para o Sol. Certo? Então, há esse jargão. Quem está no Sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o Sol. Tem uns professores que também usam a seguinte frase. Quem está por fora está por... quem está por dentro está por cima. E quem está por fora está por baixo. É um jargão assim, um pouco utilizado por professores. Eu não me recordo muito bem, mas acho que deu para entender. Quem está por dentro está por cima e quem está por baixo está por fora. Viu? Esse jargão aí, acho que agora eu consegui lembrar. Viu? Então vamos lá para o item B. Veja que o 5 está no Sol e o 4 está na sombra. Quem está no Sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o Sol. Fica fácil de você responder usando isso, certo, pessoal? Então vai ficar meio mecânico se eu responder todos. O item C da mesma forma. O 7 vai se repetir, sempre o número, a base aí vai ser a mesma. Nesse caso vai ser o 7. O 3 está no Sol, foi para a sombra. E o 2 está na sombra, foi para o Sol. Tá certo?
Então você pode estar fazendo com os outros itens. Não vou continuar porque vai ser um pouco repetitivo e o vídeo vai acabar ficando grande, tá certo? Então vamos agora para a última questão. Escreva na forma de radical a seguinte potência com expoentes fracionários. Pessoal, basicamente a mesma coisa, só que é o inverso, né? Então vamos lá. Ó. O item A. Pessoal, a base vai ser a mesma, vai ser o mesmo número que vai ficar dentro da raiz. E aí, ó, quem é que tá no sol agora? Ah, é o 2. Então 2 agora vai para a sombra. Então fica 5 elevado a 2. Quem está na sombra? É o 3, né? Desse 2 terços. É o 3. Então agora o 3 vai ficar no sol, nesse índice, certo? No lugar do índice. O item B da mesma forma. O 3 vai ficar sendo o mesmo, é a base. Quem está na sombra, pessoal? É o 7. Então agora ele vai para o sol. E o 5 está no sol, agora ele vai para a sombra. Fica fácil de você aprender dessa forma, tá certo, pessoal? Foi uma forma que eu aprendi que ficou mais fácil de eu lembrar. E o item C, o 10 vai continuar sendo a nossa base. O 4 está na sombra. Agora esse cabrinha vai para o sol. E o 3, ele está no sol, agora ele vai descansar na nossa sombra, né? Então agora fica, nesse caso, raiz quarta de 10 elevado a 3. Pessoal, há um detalhe muito legal aqui. Se você tem essa fração, você consegue dividir sem deixar restos, é porque a raiz, essa raiz, seja ela quarta, ela sétima, ela vai ter um resultado exato, tá certo? Caso não tenha, ela no caso vai acabar sobrando raízes, tá certo? Então fica fácil de você agora responder raízes quando você faz a decomposição de todo esse número. Quando você faz a decomposição e você consegue enxergar que o expoente, né, que no caso estava na sombra, passou por sol, você consegue dividir pelo índice, você vai encontrar o resultado exato. E aí, por exemplo, se fosse 10 elevado à quarta, fica 4 dividido para 4, vai ser igual a 1. Caso o resultado 10 elevado a 1. Se fosse 10 elevado a 8, ficaria 8 sobre 4, né, no expoente. Daria para me dividir, 8 dividido para 4 ficaria 2. A raiz exata seria 10 elevado a 2, tá certo? Então, pessoal, eu agradeço pela atenção. Espero que vocês estejam acompanhando as atividades, tá certo, pessoal? Lembrando que vale ponto nas instrumentais, tá certo? E não só em relação a pontos, certo, pessoal? Isso é buscar conhecimento. Isso é importante para vocês, certo? Como eu disse para alguns alunos, que a gente possa trabalhar nesse período, nessa tempestade, se esforçar ao máximo para que quando vier a bonança, a gente possa colher esses frutos juntos, tá certo? Então, eu agradeço pela atenção a todos e um abraço e continue firme aí nas atividades, tá certo? E até a próxima.